Agora com o cotidiano, as notícias do nosso dia a dia, com o jornalista Pancho, do pancho.com.br, que todo dia traz um resumo das notícias da cidade para você. Bom dia, Pancho. Bom dia, Jorge Tais. Bom dia a todos que acompanham a programação da Itaberá Bandeirantes. Ontem teve desfile de 7 de setembro, em Brusque um desfile diferenciado por um jipe atrapalhado, né? Complicado, que quase resultou numa tragédia lá. Quatro pessoas, né? Foram Quatro atingidas, pessoas duas foram atingidas. para o hospital. Inclusive uma mãe com uma criança de colo, Exatamente. que graças a Deus não aconteceu nada, né? Menos mal, né? Mas tem que ser investigado, ver o que aconteceu exatamente, se foi falta de manutenção, o que está acontecendo, porque não dá para admitir esse tipo de problema, né? Ainda mais num desfile de 7 de setembro, né? O condutor alegou que houve falha mecânica. Uma falha mecânica, perdeu o freio e tal, e acabou. Só não se entende. Bom, eu não sei. Eu, quando dirigia, eu sempre imaginava, se não der nada certo, o que eu vou fazer? Desligar o carro. Ele vai parar. Né? Ou reduzir marcha, fazer alguma coisa, rápido, né? Mas é tudo tão rápido, né? Agora, esses dias, ontem estava vendo ainda um vídeo que pega momentos antes até, né? E o Jeep, ele desenvolve uma velocidade acima daquela que o desfile estava desenvolvendo, né? Ou seja, então provavelmente algum problema realmente no freio. Não sei por que ele chegou naquela velocidade também. A sorte é que ele reduziu essa velocidade quando ele virou o carro e foi em direção à calçada, né? Aí atingiu não tão fortemente, vamos dizer assim, o público, né? Menos mal. Deus, né, e por isso que a gente só teve aí 2 feridos, vamos dizer assim. E acho eu que está tudo bem com eles, né? Já caminhou ali na margem esquerda ou o tempo não deixou? Ainda não, Jorge. Esse tempo também não ajuda, né? E eu tô curioso. Mas é bonito de olhar, né, ali da Beira-Rio. Vai ser bacana, vai ser ótimo, vai ser muito bacana para a cidade, eu não tenho dúvida disso. Mas acho que ainda tem coisa a fazer, né? Ainda ficou alguma coisa a fazer, pelo que eu percebi, né? Sim. Quem passa a noite vê havia um interesse político de se entregar na data. Exatamente. Né? E quem passa a noite vê que tá tudo escuro, né? Tá totalmente escuro. Pelo menos no dia que eu passei a noite ali pela Beira-Rio, olhei para o outro lado, não dava para ver que tinha uma margem esquerda urbanizada, porque estava tudo completamente escuro. Então, imagino eu que ainda tem o que fazer. Tem que dar uma olhada, né? Não tinha uma lei que impedia a inauguração de obra inacabada aqui em Blumenau, Jorge Tais? Eu acho que sim. Pois é, então, é meio estranho essa coisa aí. Inauguraram, né, a toque de caixa ali para o 2 de setembro. Mas vai ser bacana, vai ser bacana. Eu só insisto, já falei isso 500 vezes e vou insistir, na necessidade de ter uma ligação da Prainha com o centro histórico da cidade, seja através de uma passarela que já tivemos... Mas o secretário de Turismo esteve aqui e disse que há uma passarela projetada. Sim, aquela provavelmente primeira passarela que já foi projetada na época do João Paulo Kleinobing, quando era para fazer a ponte da rua Rodolfo Freigang ali. Né? Há uma passarela projetada, há vários projetos projetados, né? Sim. O porto lá do... O porto já está projetado há 20 anos já, né? Eu tenho desenhos de um projeto de revitalização do porto que já está completando 20 anos. Aquele projeto da construção da sede própria da Câmara que ganha um parque... Imagina tudo isso interligado, Jorge, né? Antes disso, quando o Décio Lima era prefeito aqui e resgatou não, colocou no Rio um tal do Manezinho Shift. Lembro. Existia já essa proposta de resgatar o porto, exatamente, já que tinha o barco ali para fazer a ancoragem, né? Enfim, para utilizar aquele espaço como porto, fazer a revitalização daquele espaço. E eu tenho desenhos, eu lembro que eu tenho desenhos da arquiteta responsável pelo projeto, desenhos feitos à mão ainda, de como seria o projeto de revitalização daquele porto. Então é um outro projeto que a gente só fala em projeto, e não sai do papel nunca, né? Impressionante. Perdemos a oportunidade com a questão da Câmara, né? Que se propôs a fazer aí a Prefeitura, né? Existia essa possibilidade de nascer um parque ciliar ali, indo ali da altura da rede feminina, da antiga rede feminina de combate ao câncer, no caso, ali na Rua Itajaí, até os fundos do que seria a Câmara Municipal de Blumenau na Rua das Palmeiras, o novo prédio, né, a ser construído. Ou seja, seria um parque ciliar às margens do Rio Itajaí-Açu e do Ribeirão Garcia, que também seria um atrativo incrível. Imagina se tivesse uma passarela ligando tudo isso àquilo, nossa, ia ser impressionante, assim, porque essa passarela é tão importante, Jorge, para o turismo, principalmente da cidade. Não só para o turismo, para o Blumenauense. É importante para o Blumenauense, porque ele vai ter um circuito
né? Ele vai poder fazer corrida, caminhada, pedalada por um circuito. E o turista também vai poder fazer um circuito né, para conhecer a cidade, que leva um período inteiro, leva uma manhã inteira, ou um dia, ou uma tarde inteira, ou seja, é a possibilidade do turista passar uma tarde inteira aqui em Blumenau e aí pernoitar aqui para fazer outras atividades no dia seguinte, porque hoje muita gente vem do litoral, vamos combinar, né? Vem aqui, para ali no centro histórico para fazer foto, porque nem entrar nos museus eles entram, no máximo no Museu da Cerveja, que tem um apelo maior. Sim. E está sendo tocado pela iniciativa privada, mas nos museus públicos, esse pessoal que vem do litoral geralmente não entra, ou se entra em um apenas. Param na prefeitura para fazer foto, almoçam em algum lugar e vão embora. Né? Então, toma um chopp na Vila Germânica e vai exatamente. embora, né? Então, ligar a prainha ao centro histórico, seja através de uma passarela, seja resgatando a balsa que funcionava lá no Passo Manso, que estava parada na Celeste, que não sei se está lá parada ainda na Usina do Salto. De alguma maneira, dá para fazer essa ligação e dá para fazer um circuito, tanto para o blumenauense quanto para o turista, muito bacana. Dá sim. A questão é que a gente não evolui na questão turística, né? Um dos desafios do secretário de turismo aqui é manter o turista na cidade, né? Mas para isso ele precisa de equipamentos, né? E ele sabe disso, né? Busca isso. A gente tem a Nova Rússia, tem a Vila Itopava. Podíamos resgatar o Vapor Blumenau com restaurante, lembra? Sim, claro. Lembra que a gente andava no Rio jantando, almoçando, fazendo um passeio era uma atração. Até Gaspar e voltava, né? Então, tem que ter atrativos, porque turismo tem, né? Não tem. Muita gente querendo... Pomerode é o maior exemplo disso. Você pode passar qualquer dia ali que você vê um movimento turístico na cidade. E Pomerode é um exemplo de como está sendo aproveitado justamente esse potencial do turista permanecer na cidade por mais tempo. Exato. O que acontece há pouco tempo atrás, há 10 anos, há 5 anos talvez, o turista ia a Pomerode e passava o dia inteiro lá. Já era suficiente. Ia no zoológico, ia no restaurante, ia em outra atração. De um tempo para cá, quem vai a Pomerode pode ficar 3 dias inteiros lá tranquilamente. Mas tranquilamente. Tem muita coisa para fazer, principalmente se for uma família com crianças. Aí mesmo, 3 dias pode até ser pouco. O problema de Pomerode era a falta de hospedagem, de alternativas de hospedagem. Falta de hotel, falta de leitos. E aí Blumenau saía ganhando de alguma forma, porque as pessoas dormiam indiretamente, aqui. Né? Exatamente. As pessoas pelo menos dormiam aqui. E dormindo aqui, claro, elas vão aproveitar e vão conhecer também a cidade aqui, a Blumenau. Só que Pomerode agora, Jorge, está investindo um monte em hotelaria. Daqui a 1 ano ou 2, vai ter leitos sobrando lá. Tem alguns projetos em andamento, não só para hotéis, mas também para pousadas, para condomínios de Airbnb. Então, assim, daqui a pouco as pessoas não precisam mais ficar hospedadas em Blumenau, né? E vão ficar em Pomerode porque lá tem muito mais atrativo. Então Blumenau tem que estar ligado nisso também. Sabe, tem que ficar olhando o comportamento das pessoas também que muda, né? Hoje em dia muitas pessoas não querem mais apartamentos para ficar, eles querem casa, porque vão em grupos grandes. E ficam todo mundo junto numa casa. Querem fazer um churrasco. Essa questão do Airbnb demorou, mas começou a evoluir muito aqui no Brasil, né? Sim. A procura cresceu muito por ambientes em que você consiga estar com toda a tua família, organizar uma viagem com a família, permanecer em um local com a família, né? Exatamente. E as pessoas que operam o turismo nas cidades, elas têm que enxergar isso também, né? Não tem tenha que dúvida, ter essa noção. Não tenha dúvida. E não é à toa também, né, Jorge, que esses tempos atrás foi destaque aqui na imprensa de Blumenau um apartamento que está no Airbnb aqui na cidade. Sim. Todo temático. Ele é todo com o tema do Mario Bros, do joguinho, né? Que legal. E imagina, se você vai com uma criança para uma cidade como Blumenau e você vê que tem aquela opção, é óbvio que você vai querer, porque é muito bacana. Até os pais provavelmente já jogaram os jogos. E é o diferencial, né? Claro. É o que faz o diferencial. Então, não é só o poder público, mas é também o poder público. São os dois, né? O poder público e a iniciativa privada que tem que criar alternativas bacanas para isso. Pancho. Tempo voa aqui, né? Voa. Não dá para falar muito. Não, eu esqueço disso. Indaial se candidata a receber a Policlínica Regional. Será que fica por aqui? A Policlínica é regional, certo? Ela vai atender 14 municípios. Ela vai ficar na região, disso eu não tenho dúvida. Não há dúvidas em relação a isso. A Policlínica foi projetada pela União e pelo governo do Estado, que vai assumir a questão da licitação, se eu não me engano, para atender esses 14 municípios do Vale Europeu, do Médio Vale do Itajaí. Então ela vai ficar na nossa região.
Inicialmente era para ficar em Blumenau. Blumenau ofereceu 2 terrenos, os 2 terrenos foram considerados inadequados, não houve mais nenhuma mobilização por parte do poder público para receber essa policlínica, então com certeza ela deve ser então erguida, eu acho em outro município. E Indaial e Gaspar já estão se mobilizando para isso. Indaial já apresentou já para o Ministério da Saúde uma opção de terreno e muito provavelmente isso está sendo avaliado lá, se é que existe essa possibilidade, porque tinha prazo tudo também, né, Jorge? O prazo já tinha acabado. Mas claro, como o Blumenau não apresentou terrenos viáveis, é muito provável que o Ministério da Saúde vá abrir uma exceção, ou seja, vai estender esse prazo para analisar as possibilidades em outras cidades. O prefeito Egídio Ferrari foi às redes sociais agora para falar sobre a policlínica regional, deixou depois de muito tempo. Né? E deixou bem claro que não quer a policlínica regional aqui. Prefere o hospital universitário da FURB, que também é uma ótima opção, um avanço nesse sentido. A gente só não pode perder, né, essa estrutura na região. E me chama muito a atenção, não vai perder. Assim como a inércia do prefeito em levar mais de 30 dias para se manifestar publicamente, é da ANV. Que não se manifesta. Fez uma nota no começo dizendo que não podia perder, mas tu não vê trabalho nenhum dessa entidade que reúne as prefeituras da região para se... peraí, vem cá, vamos... Para mediar a coisa. Ir para invocado e não perder. Mas eu acho que não perde, Jorge. Eu acho que, assim, se Blumenau não apresentou terrenos viáveis, não vem aqui dizer se tem ou se não tem, se quer ou se não quer... Mas as outras cidades com certeza devem ter algum terreno viável, algum terreno que possa ser construído aí essa policlínica. Afinal, são no total, né, 30 milhões a ser investidos pela União. Não dá para deixar passar, vamos dizer assim. Por mais que tenha aí a manutenção para bancar e tudo mais, né? Ou seja, saúde é necessário sempre, a gente tem que ter atendimento para a população. Quanto mais, melhor. Com certeza. Bom, a gente estava falando antes do centro histórico, né? Movimentar toda aquela região turística ali. E a Avan parece que agora engatilhou e vai construir uma loja ali no centro histórico. No centro histórico. Não é um contrassenso? Assim, Jorge, depende do... O grande problema, inicialmente, colocado até pelo IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Porque tem muito imóvel tombado. A Igreja Luterana do Espírito Santo, que está ali do lado, é tombada pelo Patrimônio Nacional, né? Então, a preocupação dela era justamente a interferência dessa obra no conjunto arquitetônico da região, né? Então, inicialmente, se debateu muito em relação ao projeto arquitetônico da Avan, que é aquela coisa meio americana, vamos dizer assim, na Casa Branca do Brasil, aquela coisa toda, né, com aqueles símbolos americanos, que não teria absolutamente nada, nenhuma relação com um centro histórico de uma cidade como Blumenau, por exemplo, né? Então isso foi alterado. A Avan apresentou um novo projeto arquitetônico e, de novo, né, de toda a rede, os únicos projetos que o projeto arquitetônico foge do padrão é aqui em Blumenau. Né? No Castelinho do Turismo, no Castelinho da Antiga Melman, completamente fora do padrão, totalmente fora do padrão, mas vamos combinar, né? É um baita de um ponto sensacional, é o prédio dos mais fotografados no sul do país, então para eles com certeza isso interessa também. E agora esse novo projeto que também vai sair do projeto tradicional, vamos dizer assim, da rede, para atender exigências do IPHAN, vamos dizer assim, que estava preocupado justamente com esse impacto. Podia ser melhor aproveitado o terreno? Podia ser melhor aproveitado, não tenho dúvida, né? Para residência, para uma área pública, enfim. Mas nesse momento, Jorge, a gente está há anos discutindo isso, a gente está vendo há anos o centro histórico apagado, se apagando cada vez mais, a Câmara foi para o centro histórico, deu uma luz, daqui a pouco a Câmara tá para sair, não se sabe ainda se vai ou não vai para o Garcia, se vai fazer aquele projeto ali no centro histórico mesmo, que eu acho o mais adequado. Então chegou um momento que daqui a pouco a gente tem mais que pensar que o centro histórico tem que ser habitado, tem que ter movimento, tem que trazer movimento para essa região. Nesse sentido, parece que a Avan pode cumprir aí, pode ajudar nesse sentido. Agora, uma vez trazendo o movimento para cá, trazendo os olhares para o centro histórico, o que eu mais imagino, o que eu mais peço, o que eu mais torço para que aconteça é que o poder público, estadual, federal, municipal, obviamente, abra os olhos para esse local e defina de fato o que é o centro histórico de Blumenau, primeiro, porque não está muito bem definido. Muita gente acha que é só aquele miolo ali entre a rua
a Alameda Duque de Caxias, a Rua das Palmeiras, a Alvin Schirader e até a ponte do Ribeirão Garcia e tal. Tem gente que já estende o centro histórico para toda a Rua 15 de Novembro, porque lá também tem vários prédios históricos, né? Edificações históricas. Então que defina, que crie uma cultura de centro histórico na cidade, que o blumenauense saiba que aquilo existe, por que ele existe, por que ele tem que ser preservado e que crie condições de que as pessoas circulem no centro histórico, para que aquilo não se perca, para que aquilo não morra, né? Graças a Deus, parece também que o Edifício América começa a desenrolar, é outro drama, outra coisa que conta contra o centro histórico, mas parece que a coisa começa a desenrolar, mas se bem que a gente já falou isso várias vezes também, é outra novela aí de décadas. Então o que eu mais quero, o que eu mais desejo agora, uma vez que a van vai se instalar ali, é que de fato os olhos se voltem para aquele canto e que a gente consiga valorizar aquilo como tem que ser valorizado, como um centro histórico mesmo, como o início da cidade, como o passado da nossa cidade e valorizar de acordo com o que merece, vamos dizer assim, né? Para fechar, Pancho, diárias dos hotéis do primeiro final de semana da Oktoberfest em Blumenau fez me lembrar a COP30. Ah, mas não se compara, né? Não se compara. Não, mas também aumenta a barbaridade, né? É normal, Jorge, é normal. Alta temporada, o pessoal viaja em baixa temporada para economizar. Quem viaja em alta temporada sabe que vai ter que pagar mais. O problema é quando a pessoa passa dos limites, né? O que estava acontecendo lá no Pará, em Belém do Pará, por causa da COP, era um absurdo, era uma exorbitância, era, né, tantos 1000% a mais por conta daquele evento. Aquilo ali é aproveitamento puro. Aqui, eu acho que a gente ainda está no que a lei do mercado, a lei da oferta e da procura regula, vamos dizer assim. Não há, na minha opinião, não há uma exploração. Aí cabe, claro, ao PROCON, principalmente, verificar isso, conversar com a hotelaria e verificar se de fato há abuso ou não. Mas é uma oportunidade de negócios também para quem tem um imóvel que pode oferecer, né? Jorge, sabe quanto custa um drink, que é um drink normal, simples, mas num campeonato de tênis como que acabou ontem, domingo, o US Open nos Estados Unidos, em Nova York? É um absurdo. Você paga, sei lá, quase R$1.000 por um drink, né? Óbvio, por quê? Porque tá todo mundo ali concentrado, o pessoal só pode tomar aquilo, se quiser é isso aqui, se não quiser, e lá não deve ter PROCON, né? E lá não deve ter PROCON lá. Mas o ingresso já é um absurdo, já é, né? um absurdo. Então quem vai ali já vai preparado. Enfim, faz parte da Quer dizer, um absurdo para nós, né, Pancho? Eu acho que a gente tem que pensar no bom senso como sempre, né? É óbvio que o meu bom senso às vezes não bate com o teu e assim por diante, mas por isso que a gente tem órgãos que fiscalizam isso. Então acho que assim, falando dos preços, vamos lá, né? Teve uma pesquisa aí, um meio de comunicação aqui da cidade fez uma pesquisa no Trivago, fez só numa plataforma também, vamos deixar bem claro, acho que se fizer bem, se expandir essa pesquisa, com certeza vai encontrar coisa mais barata, mas encontrou diária mais barata R$750, né? Um hotel bem simples, né? A gente sabe, e um pouco afastado aí do Parque Vila Germânica. Mas também encontrou diárias a R$2.600 em hotel boutique, super bem conceituado aqui da cidade. Então, acho que tem para todos os gostos e para todos os bolsos também, né? E não é só hotel, né? Tem Airbnb, tem pousada, tem várias opções. Procurando acha. Procurando acha. Exatamente. Pancho, obrigado pela visita. Sempre o tempo aqui é muito curto para nós dois. Tudo bem, faz parte, imagina. Eu falo demais às vezes, me estendo demais, mas a gente volta aqui daqui a 2 semanas para falar um pouquinho mais também. Valeu, Francisco. Um abraço a todos. Frezar, Pancho, do pancho.com.br, que todo dia resume para você as notícias aqui da cidade. 11